provações passei e reclamei, no deserto atravessei e até duvidei das promessas que fizeste. Tentou me humilhar, disse: aonde está o teu Deus? Abandone este Deus por alguns momentos. Perdoa-me, perdoa-me, Senhor. Hoje entendo que a fornalha para mim é apenas uma experiência para provar a minha fé. E as perseguições sofridas em que vou sofrer é o Senhor me ensinando a sobreviver aqui. Sobre o vale, debaixo de tuas promessas. Se no mar eu não tocar, ele não se abrirá. Se no vale eu não passar, vidas não vou profetizar. A vitória ela só vem quando se a lutar também. Não me canso de lutar. Hoje se o inimigo com palavras me acusar, a resposta eu darei, somente vou glorificar. Nessa vida o cristão perseguido pelo mundo alcançará a salvação. Aleluia, Jesus. Pai, me ensina, Senhor, a te adorar, meu Deus. Hoje entendo que a fornalha para mim é apenas uma experiência para provar a minha fé. E as perseguições sofridas em que vou sofrer é o Senhor me ensinando a sobreviver aqui. Sobre o vale, debaixo de tuas promessas. Se no mar eu não tocar, ele não se abrirá. Se no vale eu não passar, vidas não vou profetizar. A vitória ela só vem quando se a lutar também. Não me canso de lutar. Hoje se o inimigo com palavras me acusar, a resposta eu darei, somente vou glorificar. Nessa vida o cristão perseguido pelo mundo alcançará a galardão. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, que mesmo em toda luta, em toda dificuldade, Senhor, eu posso ver, meu Deus, a tua boa mão sobre a minha vida, sobre a minha casa. Aleluia. Adorado tu és, Jesus. Se no mar eu não tocar, ele não se abrirá. Se no vale eu não passar, vidas não vou profetizar. A vitória ela só vem quando se a lutar também. Não me canso de lutar. Hoje se o inimigo com palavras me acusar, a resposta eu darei, somente vou glorificar. Nessa vida o cristão perseguido pelo mundo alcançará galardão. Aleluia, Deus. Eu creio, Senhor, no meu galardão, Pai, lá no teu alto trono, Jesus.
Deus, que em meio a tanta luta, Senhor, eu continuo te louvando e te glorificando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Neste momento do irmão, deixar aqui uma mensagem, um versículo, uma meditação para nossas vidas, amém? E hoje, a irmã Fernanda vai estar deixando esse versículo para nós aqui, amém? Que Deus possa te usar em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu convido os irmãos que podem para ficar de pé e para estarmos compartilhando nessa noite juntos no Salmo 47. Glória a Deus. Quem já sentiu a presença de Deus aqui nesse lugar? Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Amém? A palavra de Deus diz assim: aplaude com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque o escudo da terra são de Deus, ele está muito elevado. Amém? Glória a Deus. O título aqui na minha Bíblia fala o triunfo do reino de Deus. Amém? E como a Regiane louvou aqui, o nosso Deus, gente, ele é tão tremendo, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso. E se ele triunfou e nós estamos nele, então nós temos que andar em triunfo. Amém. Embora as lutas, embora as dificuldades, mas nós temos que ter essa consciência que nós servimos um Deus que triunfou. Então nós somos também triunfantes nesse Deus. E ele subiu com glória e ele voltará para nos buscar, porque foi a promessa que ele nos fez. Então nós vamos subir em triunfo também. Mas nós vamos andar aqui nessa terra, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em triunfo. Porque nós somos mais que vencedores no nosso Deus. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais uma noite na casa dele. Amém? Senhor, muito obrigada, meu Pai, pela Tua presença, Senhor, neste lugar. Senhor, nós entramos neste lugar, Senhor, e é impossível, Senhor, não sentir a Tua presença. Pai, muito obrigada, Senhor, pelas Tuas promessas, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por ter, Senhor, morrido, meu Pai, naquele madeiro por nossas vidas. Senhor, muito obrigada por ter derramado o Teu sangue, Senhor, ali, meu Pai. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor, que nós possamos ter essa certeza no nosso coração, Pai, que nós somos, Senhor, um povo, meu Pai, que herdará, Senhor Jesus, a terra prometida. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos morar com o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a passar, Senhor, as lutas que tivemos que passar nessa terra, meu Pai, mas triunfando sempre em Ti, Senhor, porque como foi cantado esse hino aqui, Senhor, se não vier as lutas, como nós vamos poder dizer, Senhor, que nós vencemos, que nós tivemos as vitórias, meu Pai. Senhor, em tudo, meu Pai, devemos Te louvar, Te glorificar, meu Pai, e Te agradecer, porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor não permite, meu Pai, que caia uma folha de uma árvore, Senhor, se não seja, Senhor, assim a Tua vontade. Que nós venhamos entender isso, meu Pai, nas nossas vidas, Senhor, a cada dia, que o Senhor triunfou e nós triunfamos junto contigo, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa noite estarmos na Tua casa. Fala com as nossas vidas, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Quem aqui está feliz nesta noite, diga amém. Quem está muito feliz, diga amém, glória a Deus. Amém. E quem está muito, muito feliz, diga amém, glória a Deus. E um sorriso bonito que nesse do Carlão aqui para Deus. Aleluia. Dá um sorriso aí para esse irmão bonito e abençoado que está aí do seu lado. Demonstra essa alegria que está dentro do teu coração. Amém, amados?
Glória a Deus. Nós já louvamos a Deus, como diz a irmã Fernanda, já sentimos a presença de Deus. A presença do Todo-Poderoso está aqui neste lugar. E Deus está aqui para abençoar as nossas vidas. Deus está aqui para abençoar a sua vida. Deus está aqui para abençoar a cada um de nós. Amém, amados? Quantos creem assim, diga amém. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos no Salmo 68. Para nós começarmos nesta noite a meditar numa porção, em algo que Deus colocou no meu coração. Para nós estarmos estudando, falando, meditando nesta noite. Glória a Deus. Salmo 68. E eu gostaria de ler 2 versículos com a igreja. No versículo 34 e o versículo 35. A irmã Fernanda disse aqui que Deus triunfou. E nós, no nosso Deus, nós também triunfaremos. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas por que Deus triunfou? Aqui nós vamos ver aqui, amados irmãos, Deus triunfou, sabe por quê? Porque Ele é poderoso. Não tem como triunfar se não tiver poder. Não tem como ser bem sucedido se não tiver o poder de Deus. E a Bíblia diz aqui, proclamai o poder de Deus, cuja majestade está sobre Israel, cujo poder está nos céus. Ó Deus, Tu és tremendo no Teu santuário. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus, e o povo de Deus diga amém. Amém. Senhor, nós queremos Te louvar, Te exaltar e Te agradecer, ó Pai, pela Tua santa e bendita palavra. Senhor, esta palavra que é poder, esta palavra, Senhor, ó Pai, que é como espada de 2 gumes, ó Pai, que é como martelo que esmiuça a penha. Pai, que esta palavra venha, Senhor, ó Pai, direto ao nosso coração, venha renovar as nossas mentes, a nossa vida, a nossa fé, e que nós venhamos sair daqui, Senhor, ó Pai, abençoados, tocados, ó Pai, curados, fortalecidos pelo poder da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, Te oramos, Te pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar, amados irmãos. Nós vemos aqui o salmista escrevendo o Salmo 68, dizendo proclamai, ou seja, anunciai. Anunciai o poder de Deus. Amados irmãos, Deus ele tem poder. Nós vemos estes homens que regem estas nações, presidentes, os governadores, que têm poder, que têm algum tipo de autoridade em suas mãos. Esses homens que estão aí na frente de nações, na frente de empresas, na frente de alguma instituição. Esses homens exerce algum tipo de poder, mas a Bíblia diz que o verdadeiro poder, quem pertence somente a Deus, somente Deus tem este poder, e é para nós proclamarmos este poder. Poder quer dizer dínamos, ou seja, que vem aquela palavra dinamite, né? Aquilo que tem poder para destruir, aquilo que tem poder para fazer uma grande miséria em alguns lugares onde é colocado. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele tem poder, amados irmãos, não para destruir, mas ele tem poder para restaurar, para libertar, para curar, para transformar e para fazer do mais vil pecador um instrumento de louvor na sua presença. Ontem nós estivemos ali num culto abençoado na cidade de Loa, aonde nós tivemos o privilégio de ver um milagre acontecendo ali, aonde um casal amigo nosso estava sendo ordenado a pastor e a pastora, ao ministério pastoral. E nós podemos ali contemplar, amados irmãos, as maravilhas de Deus naquele casal. Sabe por quê? Porque não foi uma nem 2 vezes que nós ouvimos pessoas ali dizer assim: isso aí não dá nada, isso aí não presta para nada, isso aí é um meninão. E olha, amados irmãos, a obra que Deus está fazendo através da vida deles. Deus está resgatando os americanos que estão ali mendigando na cidade de Loa. Deus está, através da vida deste casal, levando drogados para dentro de casa, para cuidar dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque o poder é de Deus, a glória é de Deus. E é por isso que nós temos que proclamar que
em Deus há poder para libertar, em Deus há poder para transformar a vida. Quantos de nós, amados irmãos, estávamos perdidos neste mundo? Quantos de nós, as pessoas olhavam para nós e também diziam, isso aí não vale nada, isso aí ninguém vai dar nada por ele, isso é um zero à esquerda. Mas quando o nosso Deus olhou lá de cima, Ele olha diferente, Ele olha, amados irmãos, vendo em nós que se eu trabalhar nessa vida, se Ele der lugar para o meu poder operar na vida dele, eu vou libertar, eu vou transformar e eu vou fazer dele um instrumento de louvor na minha presença. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo, e eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, no livro de Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo escrevendo esta carta aos Romanos, no capítulo 1. Algo lindo, amados irmãos, que me chama a atenção, quando o apóstolo Paulo, ele fala aqui no capítulo 1, no versículo 16, ele dizendo, olha, eu não me envergonho do evangelho. Sabe por quê? Porque ele é poder de Deus. O evangelho é poder para transformar a vida, para libertar, para salvar, para curar, para fazer do vil pecador um instrumento de louvor. Quantos nós, amados irmãos, éramos instrumentos de pecado, instrumentos na mão do diabo, amados irmãos, e o diabo abusava da nossa vida. Mas um dia nós abrimos o nosso coração para o evangelho, um dia nós ouvimos a mensagem do evangelho, e esse evangelho entrou no nosso coração, e ele transformou pelo poder de Deus as nossas vidas. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder. O evangelho, ele é poderoso. Amados, e nós precisamos cada dia mais estar buscando mais e mais o poder de Deus, buscando mais e mais a unção do Todo-Poderoso nas nossas vidas, para que nós venhamos andar em vitória, de glória em glória. Muitas vezes nós vemos pessoas andando derrotados, por quê? Porque falta poder, porque falta unção de Deus na vida deles, porque falta busca, porque falta, amados irmãos, uma busca constante da graça de Deus, do poder de Deus, porque Deus, ele é poderoso. O evangelho, a palavra de Deus, ela é poderosa. Diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. É uma palavra viva. E o apóstolo Paulo diz aqui, eu não me envergonho desta palavra, eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho de testemunhar do evangelho de Cristo, porque ele é poder. Nós vemos no capítulo 22 de Mateus, versículo 29, Jesus ensinando a igreja, ensinando os apóstolos, ensinando os discípulos, ensinando aquela multidão. Jesus disse para eles, olha, errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes, amados irmãos, por que nós erramos? Porque falta conhecimento das Escrituras e conhecimento do poder de Deus na nossa vida. É interessante que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas muitas vezes nós trabalhamos, vivemos como mais do que derrotados. Por quê? Por falta de conhecimento das Escrituras, por falta de conhecimento do poder de Deus, por falta de tomar posse das promessas de Deus, de usar daquilo que Deus deixou para a sua igreja, que é autoridade, poder. Jesus disse para os apóstolos, eu vos dou poder, eu vos dou autoridade, e em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermidades, em meu nome vocês vão fazer milagres. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque às vezes falta conhecimento das Escrituras e do poder de Deus para nossas vidas. Nós vemos ali no passado, na igreja primitiva, quantos milagres acontecia diariamente.
A sombra de Pedro, aonde passava, os enfermos eram colocados porque sabia que Pedro ia passar. E somente a sombra de Pedro ali cobrindo os enfermos. Aqueles homens eram curados. Sabe por quê? Porque o poder de Deus não era porque Pedro era alguma coisa. Não, ele era um instrumento de Deus. Um instrumento. Mas o poder e a glória era de Deus. Quem estava operando na vida de Pedro ali era Deus. E nós precisamos buscar, amados irmãos, esse poder transformador. Esse poder, amados irmãos, que muda a nossa vida por completo. Quando nós temos um encontro com a verdade, com o poder de Deus, a Bíblia diz que Jesus ele nos transforma em uma nova criatura. Somente através do poder de Deus que o homem, amados irmãos, tem a capacidade de se transformar numa nova criatura, e as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, como diz lá em Coríntios. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Não é por força, não é pela nossa boa vontade, não é porque eu busquei uma regeneração, não é porque eu busquei uma nova vida, não é porque eu sou bonzinho, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, não. Mas é o poder de Deus que nos transforma. É o poder de Deus que nos moda, o poder de Deus que nos regenera, amados irmãos, e nos faz uma nova criatura, aleluias. Muitas vezes nós olhamos, amados, para o homem que está lá fora caído neste momento, às vezes nas drogas, às vezes na bebida, às vezes nas prostituição, e a gente olha para aquele homem e pensa assim, não, esse aqui não tem mais jeito. Tem. É por isso que nós erramos. Porque nós às vezes olhamos e com nossos olhos de julgamentos, nós dizemos, não tem mais jeito. Mas quando o Todo-Poderoso opera na vida daquele homem, toca na vida daquele homem e muda a sua vida, muda o seu coração, amados irmãos, aquele homem deixa aquelas coisas ruins, aquele homem abandona a vida pecaminosa e passa a ser agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Um instrumento para o louvor de Deus. E é interessante quando o apóstolo Paulo escreve, eu não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus. Sabe por que ele falava isso? Porque ele mesmo tinha experimentado na sua vida o poder de Deus. O poder transformador do evangelho. A Bíblia diz que Saulo, amados irmãos, Saulo de Tarso, lá na morte de Estevão, ele estava lá. Ele foi um daqueles que concordou com a morte daquele homem. Ele foi um daqueles que segurou as roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão. Lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Logo em seguida da morte de Estevão, nós vemos ali uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. A igreja começou agora a ser dispersa, começou agora a fugir de Jerusalém. E a igreja ia passando para todos os lados, ia pregando o evangelho, e o evangelho ia sendo anunciado, vidas iam sendo alcançadas. E a Bíblia diz que Paulo agora agarra ali umas cartas que dava a ele autoridade. Ele tinha agora a autoridade para ir perseguir os irmãos. Ele tinha um certo tipo de poder, entre aspas. Ele tinha poder para prender os cristãos. Ele tinha poder para prender a igreja. Para arrastar aquele povo. Levar cativo para a prisão. E de repente, amados irmãos, está lá Paulo. Não sei se ele estava a jegue, não sei se ele estava a cavalo, se ele estava de bicicleta, de velocipe. Eu não sei, mas a Bíblia diz que em um certo momento, no capítulo 9... a Bíblia diz que Paulo ele tem um encontro com o Evangelho. Ele tem um encontro com Jesus. E naquele momento ele cai por terra. E de repente ele escuta no capítulo 9 uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos aqui para o capítulo 9 de Atos. Capítulo 9. Versículo 4.
E caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É interessante, amados, quando nós vemos aqui Saulo, até então era Saulo, ele estava perseguindo a igreja. Mas quando Jesus apresenta-se a Saulo, naquele momento, Jesus se identifica: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque perseguir a igreja, amados irmãos, é perseguir a Jesus. Problema com a igreja é problema com Jesus. E ele olha para naquele momento e fala: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Agora levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Saulo agora fica cego. Por alguns dias Saulo agora não pode enxergar a luz do dia. Saulo não pode enxergar nada. Aqueles homens agora conduzem ele até esta cidade. E ele entra naquela cidade. E de repente Deus ali dá uma visão para um servo de Deus chamado Ananias. E Deus agora dá uma ordem para Ananias: Ananias, vai ter em tal lugar, na rua tal, na casa de fulano de tal, lá tem um homem chamado Saulo. Vai lá e encontra com ele, Ananias. A Bíblia diz aqui que quando Deus conversa com Ananias, Ananias fala assim: mas Senhor, esse aí é o que tem autoridade para prender a gente. Esse aí é o que tem autoridade para nos levar presos. E Deus agora dá uma ordem, amados irmãos, mas dá uma coisa, fala uma coisa linda para Ananias. Versículo 15: disse, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido. Amados irmãos, nem os apóstolos depois, quando Saulo foi ter com eles, tiveram receio. Porque ele sabia da fama de Saulo. Ele sabia que Saulo era um homem perigoso, era um homem que estava perseguindo a igreja. Era um homem que estava maltratando os irmãos. Mas de repente, Deus aqui agora fala assim para Ananias: Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Olha que coisa linda, amados. Aquele que era perseguidor, aquele que estava ali perseguindo a igreja, Deus olha lá de cima e fala assim: este é para mim um vaso escolhido. Agora vamos trazer para o nosso contexto, amados irmãos, a nossa vida. Sabe aquele patrão que às vezes está pegando o seu pé, às vezes está te perseguindo? Sabe aquele colega que está lá no seu trabalho e dia após dia ele fica te perseguindo, ele fica ali tentando te dar uma rasteira? Aí Deus olha lá de cima e fala para nós: ele é um vaso escolhido. E agora? O que nós vamos fazer? Cabe a nós a responsabilidade, sabe de quê? De falar do poder do Evangelho. Ananias, quando Deus falou aqui: Ananias, este é para mim um vaso escolhido, Ananias não questionou mais. Ananias não ficou indagando a Deus: ah, mas Senhor, como que pode esse homem ser um vaso escolhido? Esse homem é mau, esse homem é perigoso. Sabe por que Ananias nem questionou? Porque Ananias tinha experiência também com o poder de Deus. E sabia do que Deus era capaz de fazer. O Deus que criou todas as coisas, amados irmãos, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus, amados irmãos, que sustentou o povo 40 anos no deserto, o Deus, amados, que alimentou aquele povo ali, com carne ali no deserto, com pão toda manhã, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. É o Deus provedor, é o Deus todo-poderoso. E é o mesmo Deus que falou para Ananias: Ananias, este homem é para mim um vaso escolhido. Paulo teve um encontro com o Evangelho, Paulo teve um encontro com a verdade. Paulo agora, amados irmãos, ele pode falar lá em Romanos aquilo que ele experimentou na sua própria vida. É por isso que eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. É poder que me derrubou quando eu estava perseguindo a igreja. É o poder que me deixou cego naquele momento. E eu fiquei cego meditando, orando, jejuando. E perguntando: Senhor, o que o Senhor quer de mim?
É poder daquele que usou Ananias quando ele botou a mão no meu rosto, nos meus olhos. Eu passei a enxergar, as escamas caiu por terra. É o mesmo que tem poder, amados irmãos. E é o mesmo que opera hoje na igreja. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo no século 21, o tempo mudou. Amados irmãos, o tempo mudou, é verdade, a data mudou. Mas o nosso Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O seu poder, Ele é de eternidade a eternidade. O poder de Deus, amados irmãos, que opera através das nossas vidas, nas nossas vidas, Ele continua sendo o mesmo. Porque Deus, Ele não muda. Basta o homem abrir o coração, amados irmãos, e Deus pronto. Faz a obra, opera o milagre, transforma a vida, transforma o pensamento. O problema é que muitas vezes, amados irmãos, assim, a gente diz assim, ah, mas eu preciso de um milagre para essa cura. Mas essa cura é tão difícil, os médicos dizem que não tem cura. Amados, para Deus não existe nada difícil, não existe a palavra impossível no dicionário de Deus. Todas as coisas é possível para o Todo-Poderoso. Basta o operar dele, basta o agir do nosso Deus, amados irmãos, é suficiente. Basta uma palavra. E agora eu gostaria de falar sobre homens que tiveram um encontro, exemplos que nós encontramos na palavra de Deus, de homens que tiveram um encontro como o apóstolo Paulo. Que lá na frente Deus agora transforma aquele homem de Saulo de Tarso no apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. É aquele que sofreu pelo evangelho, é aquele, amados irmãos, que foi morto pelo evangelho, mas ele dizia, eu não me envergonho. Em muitas ocasiões eles falavam, para de pregar, para de falar de Jesus, para de anunciar. E ele disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. Poder transformador, poder regenerador, poder de Deus. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Pela sua graça e misericórdia, pelo seu poder, Ele nos regenerou pela sua graça. Aleluias. Ele mudou a nossa vida, Ele mudou o nosso destino. Se nós fôssemos olhar agora, amados irmãos, para a Bíblia, nós poderíamos passar aqui a noite toda falando exemplo de homens e mulheres que tiveram um encontro com o poder de Deus, que foram impactados na sua vida com o poder de Deus. Nós poderíamos falar lá no livro de Marcos, no capítulo 5, ali daquele endemoniado gadareno. A Bíblia diz que aquele homem era tão perigoso que os homens não davam conta de prender aquele homem. Os homens, amados irmãos, tentavam até prender aquele homem, mas ele, com a força daqueles demônios que estavam operando na vida dele, ele quebrava as correntes, partia as cadeias, partia ali as prisões. Eles não conseguiam prender aquele homem, tamanha era a força, o poder de Satanás que operava na vida daquele homem. E de repente chega Jesus no barquinho, com seus discípulos junto com ele. E quando Jesus põe o pé no chão, aquele homem vem correndo. Penso eu, amados irmãos, a gente tem a mente para pensar um pouco. Penso eu que ele vem correndo para assustar Jesus, para Jesus não estar no barco e ir embora. Talvez ele já era acostumado a assustar as pessoas, fazer os povos fugir dele, porque o povo já tinha medo daquele homem. Ele já não morava no meio da sociedade, ele não morava no meio de família. Aonde era a casa desses endemoniados, sabe aonde? Lá no sepulcro. E de repente chega Jesus, aquele homem sai correndo até Jesus. E ele tem um encontro com Jesus. E de repente, amados irmãos, eu imagino aqueles demônios que operavam tão, que quebravam as correntes. E de repente Jesus chega, cala-te. E aquele homem, puf, cai no chão. Aleluias. Aquele homem que assustava o povo, que todo mundo tinha medo. De repente chega Jesus, Jesus, cala. Sai dele.
Mas Senhor, aí os demônios começaram a rogar. Até os demônios rogam, amados. Até demônio faz oração, né? Senhor, tem misericórdia, não manda a gente para lá não. Deixa a gente entrar nesses porcos aqui. A Bíblia diz que tinha uma manada de porcos ali. Eu me lembro de uma vez que o evangelista Piazza pregou. E ele fala que o inferno deve ser tão ruim que nem os demônios querem ir para lá. De tão ruim que o inferno é. Que na hora que Jesus mandou eles sair, eles ficaram ali. Não, Senhor, tem misericórdia, não manda a gente para lá não. Deixa a gente entrar nesses porcos aqui. E Jesus ali ainda tem uma conversa. Qual que é o teu nome? É Legião. Tinha muitos demônios naquele homem. Mas quando ele tem, amados irmãos, um encontro com Jesus, aleluias, aqueles demônios têm que sair. Jesus deu uma ordem, sai. Eles têm que obedecer. E eles obedeceram, amados. Eles entraram nos porcos. E o problema é que ter demônio é tão ruim. Mas é tão ruim, como diz o evangelista Piazza, que nem os porcos não quiseram ter os demônios dentro dele. Preferiu morrer. Preferiu ser jogado lá naquele buraco. Preferiu pular naquele abismo do que ficar com demônio no corpo. De tão ruim que é ter demônio. Mas graças a Deus, amados, que Jesus chegou ali. Quando Jesus chega, amados irmãos, o milagre acontece porque o poder de Deus chega. Aleluia. Aqueles homens agora chegam e vê aquele homem, já não era mais aquele endemoniado, já era um homem são, no seu são juízo. Aquele homem agora estava vestido, ele não tinha roupa, mas agora ele já tinha roupa. E interessante, amados irmãos, que aquele homem não tinha sossego em lugar nenhum, mas agora ele estava sentado aos pés de Jesus, ouvindo o evangelho, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Aquele povo chega e quando vê essa cena, amados, aquele povo faz um pedido triste. Eles ficaram tão assustados, porque para eles aquele homem era o mais poderoso da terra. Ninguém conseguia, os soldados não conseguiam, o povo não conseguia, os familiares não conseguiam prender aquele homem. Então para eles aquele homem ele era poderoso. E de repente chega Jesus, e quando eles olham para aquele homem, quietinho, tranquilinho, no seu são juízo, eles imaginaram logo o seguinte: se esse já deixava a gente atemorizado, imagina agora o outro aí. Pediram a Jesus: can you excuse me? Can you get out? Você pode sair da minha casa? Você pode sair daqui? Porque nós estamos com medo. A Bíblia diz que quando Jesus falou: ok, vocês estão pedindo para mim sair, eu sou educado, eu vou dar licença para vocês. Quando Jesus ia montando no barco, subindo no barco, aquele homem fala assim: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Jesus falou assim: não. Jesus falou assim: agora você vai e anuncia para os seus quão grandes coisas fez o Senhor por você. Anuncia o poder de Deus. Anuncia o evangelho. Fala das maravilhas. Fala daquilo que você experimentou para os seus parentes, para os seus tios, para os seus primos. E fala para eles o que Deus fez na sua vida. Compartilha com ele aquilo que Deus operou na sua vida também. E Jesus partiu. E Jesus foi, amados. E nós olhando para a Bíblia, nós encontramos vários homens e mulheres que tiveram, amados, um encontro com o poder de Deus. A Bíblia conta a história no livro de Marcos, capítulo 10 ali. Nós não vamos ler porque tem muitos versículos para ler. Ali no capítulo 10 a Bíblia fala de um cego, Bartimeu, que era colocado ali na beira do caminho, amados irmãos. Por quê? Porque ele era cego e ele não podia trabalhar, então eles colocavam ele na beira do caminho para ele mendigar, para ele alcançar alguma coisa, alguma esmola para comprar, pelo menos pão para comer. Eu imagino que todo dia algum menino vinha puxando o ceguinho, colocava ele no mesmo lugar, e lá ficava o ceguinho, estava fazendo frio, estava fazendo calor, ali ficava o cego, pedindo: dá uma esmola, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Dá uma esmola para o cego. E de repente, amados irmãos, a Bíblia diz que naquele dia Jesus estava saindo de Jericó.
E uma grande multidão, aquele alvoroço, aquilo, amados irmãos, chamou a atenção. E aquele homem estava ali, ouvindo aquele alvoroço, e disse: o que está acontecendo? Você não está sabendo de nada não? Não estou vendo nada. Jesus está passando. Jesus está vindo por aí. E a Bíblia diz, amados irmãos, que aquele cego, quando Jesus estava passando perto dele, ele começou a gritar com toda a sua força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que uma multidão de pessoas chegava ali para o ceguinho e falava para ele: cala a boca, você está atrapalhando, você está incomodando seus gritos, você até é cego, mas você tem uma garganta que eu vou te contar. Para de gritar, homem. Para de ficar aí com essa berreira. Para com isso. E a Bíblia diz, amados irmãos, que quanto mais o povo falava, mais ele gritava, mais ele proclamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente Jesus para. De repente Jesus ouve aquele grito, o clamor daquele homem. E Jesus manda chamar: traz para mim esse cego. Qual, Senhor? É esse que está me gritando aí. É esse que vocês mandaram ele calar. E eu imagino, amados irmãos, a gente fica pensando. A gente não tem problema pensar, não paga nada. Eu fico imaginando aqueles mesmos homens que chegou ali e falou: cala a tua boca, você está incomodando, ele não vai parar, ele não vai te ouvir, ele não vai dar atenção para você, ele não tem tempo. Aqueles mesmos homens agora tiveram que ir lá. Levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Aleluias. E a Bíblia diz, amados irmãos, que ele arranca a capa, já deixa a capa para trás, e num salto ele já pula, ele já não está mais na beira do caminho, mas já está no street, né? Já está na rua ali, na presença do Senhor, caminhando para Jesus. E de repente ele chega até Jesus, e o Senhor faz uma pergunta. É a mesma coisa de perguntar a menino, né? O que você quer? O menino vai falar logo: quero um pirulito, quero uma bala. Perguntar para um cego: o que você quer? Senhor, eu quero enxergar. Eu quero ver. Eu quero poder ver aquilo que eu não posso ver. E Jesus, amados irmãos, ele dá só uma palavra: assim seja feito, conforme a tua fé. E naquele momento, o poder de Deus abriu os olhos daquele cego. E aquele cego agora passou a enxergar. E não somente, amados irmãos, é onde eu conto que o maior milagre não foi somente o milagre de fazer o cego enxergar. Mas o maior milagre, amados irmãos, é de ver aquele cego, depois que ele recebeu a bênção, ele não saiu correndo para casa. Ele não saiu fazendo aplicação para ir poder trabalhar, não. Ele sabe qual que foi ali, o que ele fez depois de receber a visão? Foi seguir a Jesus. Foi adorar a Jesus. Foi ali glorificar a Deus. Foi ali servir a Deus. E a Bíblia diz no último versículo: e ele seguia Jesus agora pelo caminho. Ele já não estava mais na beira do caminho, mas agora ele estava andando com Jesus no caminho. E Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Homens que tiveram encontro com essa verdade, homens e mulheres, amados, que tiveram um encontro com o poder de Deus, que puderam experimentar, como este cego experimentou o poder de Deus na vida dele, como Saulo de Tarso, que experimentou o poder de Deus, o poder do Evangelho na vida dele. Nós poderíamos também mencionar daquele homem que era leproso, que a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 5, que ele se prostra diante de Jesus e fala assim: mestre, se tu quiseres, tu pode me curar. Ele sabia, amados irmãos, é interessante, ele sabia que Jesus tinha poder. E ele agora entende isso e ele fala: Senhor, só basta agora o teu querer. Se tu quiser, Senhor, tu pode me curar. Se tu quiser, Senhor, só pode restaurar essa lepra.
só pode agora tirar essa lepra. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Jesus olha para aquele homem e diz, quero. E naquele momento Jesus toca naquele homem que era leproso. E naquele momento que Jesus toca naquele homem que era leproso, aquele homem foi restaurado da sua lepra. Aquele homem agora foi liberto. Aquele homem foi curado deste problema que ele tinha. Homens que tiveram esse encontro, como Jairo. A Bíblia diz, amados irmãos, que Jairo buscou a Jesus pela sua filha, que estava passando mal em casa. E a Bíblia diz que Jairo, mesmo ele sendo sacerdote, mesmo ele sendo ali líder da sinagoga, mesmo ele estando ali na frente de multidão ali, a Bíblia diz que naquele momento ele entendia que os médicos não podiam resolver, que a sua posição ali não ia resolver o problema da filha, que a sua sabedoria de conhecer as Escrituras não ia resolver o problema, mas que ele precisava, amados irmãos, era do poder de Deus para curar e restaurar a saúde da sua filha. E a Bíblia diz que ele foi ao encontro de Jesus, que ele encontrou Jesus, e no momento que ele encontrou Jesus, ele falou, mestre, a minha filha está passando mal, a minha filha está ao ponto de morrer, vem comigo, mestre. E Jesus disse naquele momento, eu vou na tua casa, eu vou contigo. E naquele momento, amados irmãos, que Jesus está caminhando para a casa de Jairo, de repente aparece uma outra mulher com outro problema. A paz do Senhor. E de repente, amados irmãos, aquela mulher que também tinha um problema muito sério, mas aquela mulher já tinha gastado todas as suas riquezas, todos os seus bens, já tinha procurado nos médicos, já tinha procurado ali para a restauração do seu problema. Aquela mulher não tinha mais solução, não tinha mais lugar para ir. Já não tinha mais NPS, já não tinha mais, amados irmãos, emergência para ir mais. Porque lugar nenhum podia resolver o problema dela. Ela ouve falar de Jesus, do poder que estava operando em Jesus, do poder que Jesus estava operando, na cura que Jesus estava fazendo, aonde Jesus chegava, milagres aconteciam. E, amados irmãos, aquilo que ela ouviu criou nela fé. E a Bíblia diz que ela colocou no coração, tão somente tocar em Jesus, que ela seria curada. E a Bíblia diz que havia uma grande multidão cercando Jesus. E aquela mulher, amados irmãos, eu imagino que ela foi de joelho, ela foi ali, rastando ali por meio daquela multidão, mas de repente ela alcança o seu objetivo. Ela alcança tocar na roupa de Jesus, no manto de Jesus. E quando ela toca, ela é curada. Ela foi restaurada daquele fluxo de sangue. Ela foi restaurada daquela hemorragia. E naquele momento, amados irmãos, Jesus para. E Jesus olha para um lado, olha para o outro e diz, alguém me tocou. E nesta noite, amados, nós vamos tocar também, amém? Aleluia. Pela fé nós vamos também tocar. Eu não sei qual o teu problema, qual a enfermidade, qual o problema, mas se nós tocarmos pela fé, nós temos, amados irmãos, a certeza que Deus é poderoso para fazer e operar muito mais do que nós imaginamos. Amém. A Bíblia diz que naquele momento Jesus parou, os discípulos falaram, mas mestre, a multidão te aperta e o Senhor está me perguntando, quem foi que te tocou? Jesus disse, não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Não foi do mesmo toque que a multidão está me tocando, mas foi um toque diferente. Eu senti que de mim saiu poder, virtude. E aquela mulher ali, amados irmãos, estava até com medo. E de repente fala, mestre, foi eu que te toquei. Ela, no toque dela, o poder de Deus curou-a. Saiu e a curou. O poder de Deus.
E é justamente o que nós estamos falando aqui. O poder do Evangelho. Proclamai entre as nações o seu poder, a sua glória e a sua majestade. Diz o salmista lá atrás, no Salmo 68. Aleluias. E a Bíblia diz, amados irmãos, que naquele momento chega uma notícia triste para Jairo. A notícia para Jairo foi: Jairo, pode dispensar o mestre, porque a tua filha já está morta. Eu imagino, amados irmãos, que o chão como se abriu debaixo dos pés de Jairo. Eu creio que deve ser a notícia mais triste que um pai pode receber na vida. A notícia que um filho, um parente, principalmente um filho, tenha partido. Naquele momento, o chão se abre para Jairo e Jesus olha para Jairo: Jairo, não temas. Não temas, crê somente. Quando Jesus chega na casa de Jairo, todo mundo já estava chorando. Todo mundo ali já estava naquele culto fúnebre, de lamento, de choro. E de repente Jesus chega e fala para aquele povo: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela está dormindo. E é interessante que no momento que Jesus fala, ela está dormindo, eles deixaram de chorar e começaram a rir. Mas não era de alegria, era um sorriso de zombaria. Você está ficando doido? Você chega aqui, a menina está morta, ela não está respirando, o seu coração não está batendo, ela não tem pulso, ela não tem mais nada. Ela já partiu. E agora você chega aqui e fala que a menina não está morta, que a menina está viva, que ela está dormindo. E começaram a rir. E de repente Jesus falou para Jairo: Jairo, faz o seguinte, tira todo mundo de casa. Tira todos os incrédulos, tira tudo isso que não glorifica a Deus. E a Bíblia diz que todos saíram. Jesus entrou com alguns apóstolos, alguns dos seus discípulos que estavam mais próximos. E quando ele entra ali, ele dá uma ordem: menina, levanta-te. E nós vemos ali o poder de Deus ressuscitando aquela jovem garota. E ela agora se levantando. E aquele povo, imagina aquele povo, aquele que estava rindo de Jesus, aqueles que estavam zombando. Eu imagino a decepção, o carão que aquele povo agora passou. Quando Jesus sai lá na porta, o pai e a mãe e aquela menina agarrada nos braços dos pais, viva. E eu imagino o culto que não foi de gratidão, de ações de graça, que não foi na casa de Jairo naquele dia. Homens e mulheres que tiveram um encontro com o poder de Deus. É por isso que as Escrituras dizem que errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras e o poder de Deus, nós vamos saber, amados, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós não vamos olhar as pessoas lá fora e julgar elas pelas roupas que elas estão vestindo, pela forma que elas estão agora. Porque se elas tiveram um encontro com a verdade, com o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, Jesus liberta, transforma, salva e faz daquelas vidas um instrumento de louvor para a glória dele. Como eu disse aqui, aquele homem que foi ordenado ontem a pastor, era pessoas diziam: não, isso não vale nada, estou nada por ele. Hoje está fazendo uma obra linda para o Senhor. Talvez alguém olhou para você um dia e falou assim: ah, você não dá nada. O dia que você crescer, você vai ser um zero à esquerda, até a sua cinza vai ser torta, você não vale nada. Quantas vezes as pessoas olhavam para a gente e falavam isso? Não dava nada. Mas o nosso Deus, Ele deu tudo. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz pelas nossas vidas. Para hoje nós estarmos aqui salvos, curados, libertos, transformados pelo poder de Deus. Nós não estamos aqui hoje por causa da nossa força, por causa do nosso poder, por causa da nossa influência, por causa da nossa sabedoria.
Nós estamos aqui hoje é por causa do poder dele que operou na nossa vida e nos transformou. E hoje nós estamos na casa do Senhor, salvos, libertos, transformados para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluias. Eu gostaria de ler novamente o Salmo 68, versículo 34. Proclamai o poder de Deus, cuja majestade está sobre Israel, cujo poder está nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. Ó Deus, o Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. E o povo de Deus diga amém. Vamos ficar de pé? Aleluias. Amados, nós vamos fazer uma oração. Não é a nossa oração que vai resolver o seu problema. É a sua fé no poder de Deus que pode fazer muita diferença na sua vida. Porque homem nenhum, por mais eloquente, por mais intimidade que ele tem com Deus, ele tem poder para fazer alguma coisa pelo próximo. Ele pode ajudar, instruir, ensinar e ser uma bênção na nossa vida. Mas o único que pode operar um milagre é Deus, mediante a nossa fé e a nossa tomada de posição. Trazendo hoje para nossas vidas, nós estamos aqui hoje, é porque um dia nós tivemos um encontro com o poder de Deus. Um dia nós tivemos um encontro com o Evangelho. E o poder de Deus nos libertou. As correntes do pecado que estava amarrado em nós, estava preso, estávamos acorrentados. É por isso que nós prostituímos, bebíamos, usávamos drogas ou fazia tantas outras mazelas. É porque nós éramos presos pelo pecado. Mas o poder de Deus nos libertou. E este poder, hoje, ele opera na sua vida, na minha vida, na nossa vida. É o poder de Deus que opera em nós. E é por isso que nós temos que proclamar o poder de Deus. Proclamar a majestade de Deus. Proclamar as grandezas de Deus. Porque Deus, ele é poderoso. O apóstolo Paulo, ele escreve em Efésios capítulo 3, versículo 20. E Deus é poderoso. Fala comigo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu imagino, do que eu oro, do que eu estou buscando. Deus, ele é poderoso para fazer mediante a nossa fé, mediante a nossa busca, mediante, amados irmãos, nosso conhecimento, conhecer as Escrituras e o poder de Deus, mediante, amados irmãos, a fé que Deus colocou no nosso coração. E nesta noite, eu gostaria de, se alguém tem alguma causa impossível aos seus olhos, mas que queira depositar hoje na presença de Deus, eu convido a chegar aqui no altar para a gente junto orar. Aleluias. Talvez pode ser impossível aos seus olhos, talvez pode ser, amados irmãos, que você pense que nunca vai acontecer na sua vida. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer, para trazer, amados irmãos, à existência aquilo que não existe. Deus é poderoso para chamar à existência aquilo que não existe ainda. Para chamar a cura, para chamar, amados irmãos, a libertação, a salvação, ainda que não existe. Mas Deus, ele é poderoso. Aleluias. Oh, aleluia. Só baixa o som um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluias. Vamos neste momento orar, amados. Vamos neste momento clamar. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai. Ó Deus, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, ó Pai, mediante o poder do Teu Evangelho, mediante o poder, ó Deus, que opera hoje, através da Tua Palavra em nossas vidas. Senhor, neste momento queremos depositar aos Teus pés, ó Pai, as nossas vidas.
Senhor, as nossas causas, aquilo que aos nossos olhos parece ser impossíveis, Senhor, ó Pai, aquilo que parece que não tem mais saída, aquilo que parece, Senhor, ó Pai, que nunca vai acontecer, mas o Senhor é poderoso, ó Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem poder para reverter situações, o Senhor tem poder, ó Deus, para operar milagres, da mesma forma que o Senhor operou, ó Pai, ó Deus, a milagre ali, Senhor, curando a cegueira daquele homem, curando, Senhor, a lepra daquele homem, ó Deus, curando, Senhor, a Deus, aquela enfermidade daquela mulher, curando, Senhor, ó Pai, dando vida à filha de Jairo, Senhor, da mesma forma, o Senhor opera hoje, o Senhor não mudou. O Senhor continua ainda poderoso, Senhor, para operar nas nossas vidas, Senhor, para efetuar, Senhor, ó Deus, nos nossos corações, as tuas obras maravilhosas. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma aqui o teu povo, Senhor, ó Pai, toma aqui, Senhor, ó Pai, a vida do irmão Fábio, da irmã Ellen, ó Deus, apresento a causa dos teus filhos, ó Pai, diante do teu altar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dê a vitória. Ó Deus, em nome de Jesus, ouça, Senhor, o clamor. Senhor, eles estão aqui porque eles creram. Ó Deus, eles creem no teu poder, eles creem na tua operação. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu apresento a irmã Márcia. Meu Deus, toma a causa da tua filha. Toma, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a sua vida. Ó Deus, a vida do seu esposo. Ó Deus, a vida da sua família, Senhor, restaura, liberta em nome de Jesus Cristo. Opera um milagre, opera maravilhas na vida da tua filha, Senhor, ó Deus. Senhor, também quero apresentar a vida do Aguinaldo, Senhor, que está aqui nesta noite. Meu Deus, eu apresento a causa do meu irmão, eu apresento a vida dele diante do teu altar. Meu Deus, eu creio no teu poder, eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio no teu evangelho, Senhor, ó Pai, que é poderoso para a salvação, que é poderoso para a libertação, que é poderoso, Senhor, ó Deus, para operar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Meu Deus, eu apresento a causa dele na tua presença, no teu altar. Ó Deus, crendo, Senhor, no nome de Jesus, na tua poder, ó Deus, e na tua intervenção, no nome de Jesus Cristo. Toma a tua igreja, Senhor, ó Pai, as nossas vidas, que nesta noite nós ouvimos a tua palavra. Senhor, nós queremos receber, Senhor, a tua palavra no nosso coração, Senhor, ó Deus, e guardar ela, Senhor, ó Deus, no mais íntimo do nosso ser, no nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Eu te louvo, eu te exalto e eu te agradeço nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui nesta noite o nosso irmão Roosevelt, que está aqui conosco. Eu já conversei com ele. Ele está trabalhando, amados. Ele está aqui com uma missão. Ele é irmão também da igreja presbiteriana na Flórida. E ele está viajando não somente aqui em Massachusetts, mas em todos os Estados Unidos. E ele vai estar falando, divulgando o que ele está fazendo aqui. É uma coisa que eu já soube. Os irmãos podem assentar. E eu convido o irmão Roosevelt que vem cá. E ele vai estar divulgando. É uma coisa que... Amém. Deus abençoe. Irmãos, amigos, graça e paz, boa noite. Amém. Uma alegria estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco desse trabalho que nós estamos fazendo nesses últimos 21 anos. Nós somos um grupo de recrutamento de possíveis doadores de medula óssea. 21 anos ajudando pessoas que padecem de enfermidades do sangue e outras tratáveis através do transplante de medula óssea. Para que os irmãos tenham ideia, no Brasil todos os anos 15 mil pessoas padecem de enfermidade do sangue. 70% não tem 18 anos. Aqui nos Estados Unidos nós temos pacientes pequeninos usando morfina. Por eles nós estamos viajando pelo país para pedir a solidariedade, a caridade de todos vocês. Não existe medicina para eles, né? A medicina não pode ser comprada, ela está dentro de cada um de nós.
eles necessitam encontrar um possível doador compatível. É muito difícil. Por exemplo, aqui nós temos uma mãe com a sua neném, linda, e para vocês terem ideia da complexidade, quando a gente fala de compatibilidade, é compatibilidade de pele. Então, o nenenzinho nunca será 100% compatível com a mãe, porque ele tem 50% dos genes do pai e 50% da mãe. Quando temos um paciente, a primeira pessoa que a gente checa são os irmãos. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, a possibilidade de que eles sejam compatíveis é só 25%. Imagine pessoas que não se conhecem. Nós temos um paciente, pastor, em Jacksonville, na Flórida, ele é colombiano, muito querido, me emocionou muito quando eu o conheci. E ele é gêmeo e não é compatível com o irmão, porque não são univitelinos. Não são gêmeos verdadeiros, então cai na mesma faixa dos 25%. Deixa eu dizer, quando eu conheci esse menino, ele estava no hospital e ele, na época, ele tinha 7 aninhos. E aí ele olhou para mim e falou assim: o senhor está me ajudando, né? Aí eu falei: querido. Aí ele falou assim: olha, eu queria que o senhor soubesse que eu tenho um sonho. Você tem um sonho? E qual é o seu sonho? Ele chama-se Sérgio Rivera, hoje está com 10 anos. E ele olhou para mim e falou assim: eu tenho um sonho de ser um pastor para ajudar a salvar almas. E eu chorei porque ele, com 7 anos na época, ele tinha consciência que nós estávamos ajudando a salvar vidas. E o sonho dele é salvar a alma. Então, esse é o perfil das pessoas que nós estamos buscando ajudar, que nos estimulam a continuar nessa nossa luta, em especial nós que somos cristãos. O que nos move é saber que Deus nos acompanha, Deus nos usa em suas obras, usa os médicos, usa os profissionais de saúde. Às vezes nós estamos nas igrejas ou estamos nos hospitais, na casa dos pacientes, e lá distante a gente vai conseguir alguém, é Deus nos usando, isso é maravilhoso, né? Eu tenho um material, os irmãos que quiserem ajudar, né? Como um possível doador de medula óssea, precisa ter de 18 até 44 anos. Não importa o status no país, não paga nada, preenche os dados pessoais e depois passa cotonetes. Ele já passa cotonetes na parte interna da bochecha. Esse material imperceptível que fica no algodão, a gente faz uma análise por biologia molecular para saber mais ou menos o DNA de vocês, é um HLA em cromossomo 6. Aí vocês ficam lá no Banco Mundial até completar 61 anos. Dentro da mesma raça, a possibilidade é 100 mil para um, gente. Hoje, nós tivemos ano passado uma menina, infelizmente ela faleceu. A mãe era chinesa e o pai é mexicano. Isso não acontecia antes. Então é 1 milhão para um, porque são raças distintas. Inclusive aqui, mamães, futuras mamães, muito importante a doação das células do cordão umbilical placentário. Normalmente se joga no lixo, né? Quando nasce a criança, até 34 semanas de gravidez, isso pode ser planejado através da gente. Quando nasce a criança e quita o cordão e a placenta, o profissional que está lá, ele tem 3 minutinhos para tirar o sangue, senão ele coagula. Essas células são mantidas por nitrogênio líquido por 25 anos e pode ajudar a criança. Como é uma doação, não paga nada. O Banco de Medula Óssea, pastor dos Estados Unidos, tem mais de 150 mil células. Tem bebês pequeninos assim que já salvaram vidas pela ação da mãe. Doação de medula óssea. Antigamente, doação de medula óssea era só pelo osso da bacia, né? Uma anestesia regional ou geral. Eles fazem 2, 3 punções para retirar 10% das células, proporcional ao peso da pessoa. Essas células se regeneram em 15 dias. Quando termina a anestesia, como se estivesse sentindo assim uma injeção nas nádegas, né? Hoje 74% das doações nos Estados Unidos se faz pelo sangue. Antes de fazer a doação, se toma uma medicina por 5 dias para estimular o crescimento de células no sangue. Tudo que você vai doar não vai te fazer falta. Vai no banco de sangue, o sangue sai da veia, passa por uma máquina
separa as células que precisa o paciente e volta para outro braço. Essas células nós enviamos para qualquer parte do mundo. É importante estar disponível para os dois procedimentos, que tem enfermidades como anemia de Fanconi e outras que são muito agressivas em crianças, que a indicação é punção medular. Para o doador sempre será apenas um incômodo, né? Para o paciente a diferença entre a vida e a morte. É pensar, amigos, que nós vamos ajudar nossos irmãos que passam por provas tão difíceis, né? Nos hospitais, às vezes, a gente convive com situações tão que você não consegue explicar. Crianças que perdem visão, amputações de perna, vai doer um pouquinho porque eu vou doar células do sangue, mas vai salvar uma vida. Né? Isso é uma bênção poder ajudar. Amigos queridos, nos ajudem. Estar aqui é um desafio muito grande, em especial porque não falamos só pelo programa de medula óssea, mas falamos em especial pelas mães que olham nos nossos olhos e dizem muitas vezes: Deus colocou vocês em nossa vida para ajudar a salvar nosso filho. Esse é um apelo que a gente faz a todos que tenham essa idade, estejam disponíveis para ajudar. Estamos perdendo nossas crianças. Como o pastor falou, não existe uma dor maior que perder um filho. É muito duro. Preencher uma aplicação, passar cotonete na parte interna da bochecha e quem sabe um dia ajudar a salvar a vida de uma pessoa que não pode estar aqui esta noite. Muito obrigado pelo seu carinho. Desculpa se me estender um pouco, mas temos aqui mães, jovens, e é uma bênção, uma alegria. Queria dizer que o senhor tem nessa casa uma linda família para cuidar. Que Deus abençoe a todos vocês. Irmãos queridos, eu estou viajando pelo país, estou na frente dos mercados, nos parques. 90% da comunidade brasileira está nas ruas, muitos nas drogas, muitos na promiscuidade. E nós cristãos sabemos que Deus, que Jesus não veio aqui para derramar sangue por meia dúzia de cristãos. Nós não podemos ser frequentadores de igreja, nós temos que levar o seu nome para os nossos amigos, nas ruas, onde nós passarmos, porque Ele é a nossa salvação. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Glória a Deus, amados. Eu conheci esse trabalho que eles fazem o ano passado, quando eu fui na embaixada brasileira aqui em Hartford, em Connecticut, e me apresentaram. Eu senti muito tocado. E hoje eu sou doador, tenho a carteirinha, estou na fila de espera para poder ajudar alguém. E Deus foi mais além comigo. Porque antes eu tinha uma barreira muito grande, e eu falo isso aqui, que eu já renovei minha carteira várias vezes. E ali na carteira você tem a opção de ser doador ou não de órgãos. Eu sempre tive barreira. Vou dar meu órgão, vou dar minhas coisas para alguém. Isso vai, né? Mas a verdade é, amados, que Deus, Ele fez justamente isso. Ele deu não um olho, um pé, uma mão. Ele deu o seu filho. Ele entregou o seu filho. Foi justamente, Deus doou Jesus para salvar a nossa vida. E quem sabe, amados, um dia nós vamos partir, todos nós vamos partir. Quem sabe um dia esse coração que está batendo aqui vai bater no coração de alguém que vai precisar. Quem sabe Deus me deu essas células aqui para ajudar um menino, uma pessoa que está em necessidade, ou até mesmo um adulto, que eu creio que não é só menino, tem adultos, tem pessoas que se encontram dessa forma. E hoje eu sou doador de medula óssea, e futuramente, na hora que eu tiver de renovar minha carteira, eu quero mudar meu status lá e quero também poder mudar para ser doador de órgãos. Pastor, mas esse negócio é... Não, amados. Nós temos aqui entregar, não somente falar que eu entrego meu coração, mas nos dar, entregar completo. Amém? E se você tem essa capacidade, eu creio que o Leandro já fez também, já fez ali também, eu também já fiz. Se os irmãos puderem ajudar, quem sabe?
Quem... Já fez isso para todo mundo, não, né? Ou é só um banco? É uma vez só. As pessoas que fizeram e receberam uma carta confirmando o registro não precisa fazer outra vez, tá? É só que não se Você já está registrado. É só um banco, então, para o mundo inteiro. O Banco dos Estados Unidos é o maior do mundo. Ele Pode tem pegar. perto de 11 milhões de pessoas, seguido da Alemanha com 4 milhões e meio, e o nosso Brasil. O Brasil já é o terceiro maior banco de doadores de medula óssea, com 3 milhões e 200 mil e outros. A comunidade hispana tem um problema muito sério porque não existe banco de doadores de medula óssea em países hispanos. E mais grave ainda porque grandes países como Colômbia e outros não existem hospitais credenciados para transplante de pessoas que não sejam parentes. Então, pacientes naquela região, se o irmão não é compatível, se encontrar um doador, tem que ir a outro país para fazer a doação. Então, eu posso dar mais um testemunho? Pode. Todos os anos nós fazemos um evento, 2, 3, onde os doadores vão conhecer os pacientes. É um momento muito lindo que nos emociona sempre. E esse ano nós trouxemos uma jovem da República Dominicana, enfermeira, e ela não sabia que encontrar o doador. E ela falou, e aí quando nós a chamamos, ela entra com a Bíblia. E ela lê passagens da Bíblia e fala da fé dela. Uau, sabe, algo fantástico. E ela trabalhava com pacientes com síndrome de Down, e a relação do profissional de saúde com esses pacientes é muito forte. É uma relação assim como pai e mãe que eles têm com os profissionais de saúde. E ela tinha uma fé que ia voltar. Então, quando ela conta a história dela e emociona todos, depois nós chamamos o doador. Falamos para ela, olha irmã, agora a gente tem uma surpresa para você e para uma pessoa que está aqui. Nós gostaríamos de chamar o seu doador. Aí, imagina, as lágrimas. Aí o rapaz franzino, jovem, vem e eles ficam abraçados ali alguns minutos e todos emocionados. E quando a gente passa o microfone para ele, aí, olha que coisa maravilhosa. Aí ele diz assim, ô amigo, eu estou tão feliz de poder te ajudar, de ter te ajudado. Mas você não imagina como você está me ajudando, porque eu estou perdido e eu quero conhecer o seu Deus. Então, é Deus nos usando, né? E essa é uma oportunidade de levar a esperança àqueles que têm fé. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos concluir aqui. E se os irmãos tiverem mais alguma pergunta, esteja bem, tenha liberdade de chegar aí, conversar, de perguntar. Né? Vai ter resposta para cada um de nós individual. E que Deus possa ter tocado no coração de cada um de nós, que nós venhamos nos prontificar para atender o chamado de Deus, amém? Nós fomos chamados para ajudar, para servir uns aos outros. E nós seremos identificados como servo de Deus quando nós fizermos isso, servimos uns aos outros. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Eu agradeço também. Eu expliquei que aqui é um grupo pequeno, mas mesmo assim eles vieram com essa alegria e que Deus possa tocar no coração aqui de mais pessoas e serem um doador. Uma pergunta que eu vou fazer aqui logo do altar é o seguinte: eu sou um doador, eu mudo para o Brasil, como que eu faço? O programa é mundial. Amanhã tem uma missão na África ou em outro país. Você vai atualizar o seu endereço e a doação será feita Aonde você se encontra. Amém. Então, no Brasil já tem esse trabalho também, então não vai ter dificuldade nenhuma em doar no Brasil. Amém? Glória a Deus. Vamos então orar, vamos agradecer ao Senhor. E depois tem um café ali, já deve estar cheirando aí. Amém? Para nós estarmos desfrutando enquanto os irmãos vão conversando mais. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, ó Pai, nesta noite pela tua santa e bendita presença no nosso meio. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é o nosso alimento, que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Ó Deus, muito obrigado. Ó Deus, desse trabalho que Ele está fazendo aqui, ó Pai, que o Senhor esteja prosperando, não somente aqui, mas que aonde Ele colocar os pés, ó Pai, que o Senhor venha estar tocando corações, ó Pai, para se prontificarem em serem doadores, ó Pai, para poder ajudar pessoas que estão passando por momentos de necessidade. No nome de Jesus Cristo, Senhor, leva-nos em paz, dá-nos uma semana abençoada, guardada, protegida, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Queremos também apresentar a Ti este alimento, recebendo com ações de graça, com alegria. Ó Deus, muito obrigado. Consagramos ao Senhor este alimento com alegria no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação, a comunhão e a direção do Espírito Santo de Deus seja com as nossas vidas, e nós dizemos juntos, amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.